Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Cantidez. É com muita alegria de que o programa Nova Era está de volta nesse sábado para mais uma das suas edições. E é com muita alegria que nós estamos aqui para apresentarmos esse programa para todos vocês, amigos do Ideal Espírita. O programa Nova Era ele é uma realização da ANE, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição neste sábado do programa Nova Era. Nova Era é um programa espírita. Ele é feito para você, amigo espírita e não espírita. Estamos trabalhando aí a velha questão. Hoje em dia, se ouve muito dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, transmitida aos homens. Isto é verdade ou é fake news? O programa Nova Era tem a sua preocupação em desmistificar as questões doutrinárias. E hoje, dando continuidade à história da formação da Bíblia, trabalhando hoje a 7ª parte, vamos falar do Novo Testamento, das bem-aventuranças, de que estamos tratando com vocês durante vários sábados consecutivos. Então é com muita alegria que nós passamos a apresentar o programa Nova Era, tratando das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Pois deles é o reino dos céus, nos falou Jesus. A incredulidade, ela zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras, porque não compreendem. Que se compreendesse, não estaria zombando realmente. Por pobre de espíritos, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para eles o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus dizer que o seu significado é que ninguém é concedido a entrada nesse reino sem a simplicidade do coração, sem a humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que o aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humanidade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, aqui está nos falando de que o mais importante são os valores da alma, os valores do espírito, os valores interiores, e não a posse financeira, e não o poder econômico, e não os bens materiais, mas sim aquela verdadeira riqueza inerente à nossa condição espiritual. Por isso que, para a nossa felicidade futura, é melhor que nós sejamos pobres materialmente, mas ricos em qualidades morais, para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Por esta ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais como crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus.
E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então Jesus está tomando a criança como símbolo da humildade, da simplicidade, da pequenez, da condição de que aqui todo aquilo que é maior será o menor lá na espiritualidade. Mas todos aqueles que aqui são simples, são humildes, serão com certeza em condições melhores na erraticidade, no mundo espiritual. Portanto, que ele tomou a criança como símbolo, certo? Porque nós somos crianças ainda perante a evolução do espírito imortal. Nós somos considerados como verdadeiras crianças na evolução. Nós mal saímos da condição do mundo primitivo e adentramos um mundo de quê? Um mundo de expiação e provas. Bem-aventurados os que têm puro o coração. É outra bem-aventurança. Porquanto verão a Deus, puros de coração, puros do sentimento. Apresentaram então algumas crianças a fim de que eles as tocassem. E como seus discípulos o afastassem com palavras ásperas, os que lhes apresentava, Jesus, vendo isso, zangou-lhe e disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impensais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Então, a criança, tá, aqui é tomada realmente como a simplicidade, e de que nós devemos agir como crianças, pela simplicidade, pela humildade, porque nós somos espíritos ainda, crianças, diante da tamanha evolução espiritual que nos aguarda. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então vejam bem, bem-aventurados que têm puro o coração. Então Jesus fala do sentimento que para entrar no reino dos céus, nós temos que estar livres de um sentimento de que? De animosidade, de ódio, de vingança, de materialismo exacerbado, que o nosso sentimento tem que ser um sentimento elevado, um sentimento de quê? De um espírito humilde, um espírito simples, tá? E não baldos de inteligência, como muitas pessoas pensam. Então, pobres de espírito e ricos de virtudes, certo? Virtudes morais que nós haveremos de conquistar ao longo da trajetória evolutiva. Agora, a pureza de coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia do egoísmo, toda a ideia do orgulho. Por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como o da humanidade. Bem-aventurados brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então vejam vocês que o sermão da montanha, Jesus o proferiu para uma multidão de pessoas desesperadas, angustiadas, sofredoras, e que precisavam da mensagem consoladora, reconfortadora, dando a elas uma esperança de atingir a beatitude, que é o estado de completa felicidade. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, quem quer que mate merecerá condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Agora, esta questão aqui, né, é quando nós precisamos, assim, perceber que nós somos o juiz e o juízo de nossas atitudes. Tá? O juiz é aquele que sentencia, aquele que dá a sentença. É a voz da consciência que muitas vezes nos absorve ou nos condena
a tais processos expiatórios provacionais. O juízo é justamente a condição, o juízo de valor, é o senso moral que nós devemos ter, de perceber que toda vez que nós vamos cometer uma ofensa contra alguém, que nós pensamos muito bem se nós gostaríamos de estar no lugar daquela pessoa a quem nós ofendemos, se nós gostaríamos de ser ofendidos. Nesse sentido, é que Jesus está dizendo, certo? Você merecerá ser condenado, né, pelo juízo quando você disser qualquer coisa contra o teu semelhante. Né? Isso é raca, né? É uma blasfêmia naquela época. Tá? Então, é importante sabermos que tudo que nós fazemos aos outros é nós mesmos que estamos fazendo. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Por essas máximas, Jesus faz da brandura e da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência e a cólera e toda expressão descortês de quem alguém possa usar para com seus semelhantes. Bem-aventurados os misericordiosos. Os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, se eu quero que alguém seja misericordioso comigo, eu preciso primeiro ter misericórdia com as imperfeições do outro. Eu preciso ter indulgência para com a imperfeição do outro. Então, eu preciso me auto-perdoar, me livrar do sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, para que Deus possa realmente me perdoar as minhas ofensas. Então, eu, revendo as minhas atitudes, reconhecendo o meu erro, reparando os erros, eu fico livre da falta. Tá? O perdão aqui, na verdade, não é da boca para fora. O perdão é uma condição pelo qual nós nos processamos em ter que fazer de novo diferente. E o fazer diferente, certamente agora vai valer o que nós fizemos diferente do anterior. Aí fica realmente aquela falta passada, ela fica sendo retrabalhada numa nova existência. E aí nós passamos a ter novas atitudes. Portanto que perdoai para que Deus vos perdoe as nossas ofensas. Bem-aventurados que são misericordiosos. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os seus pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham supostamente ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os vossos pecados. É a fala de Jesus. Então, eu preciso me livrar dos sentimentos de ódio, de rancor, de vingança, de contrariedade em relação ao semelhante. E quando eu consigo elaborar isso, tá, eu estou me auto-perdoando. Então, eu estou me ficando livre. E Deus, certamente, nesse caso, já nos perdoou. Certo? Porque Deus é misericordioso, bondoso, justo. Bem-aventurados misericordiosos. Tá? Se contra vós pecou o vosso irmão, ide, fazei-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. E se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não vos digo em verdades, né, que perdoeis até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento do perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma. E a alma é elevada, no caso aqui.
que para acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, Jesus está dizendo que o perdão é incondicional. E ser incondicional é perdoar 70 vezes 7 vezes. Quer dizer que você tem que perdoar infinitamente. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Olha só. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dar. Então a paz do mundo é a paz armada. É a paz aonde se põe pela força. E a paz do Cristo, do qual ele nos propõe, é a paz interior, é a paz de espírito, é a paz da alma. E não aquela paz em que as nações mais fortes nos impõem. Tá? Então é criterioso que nós saibamos disso. Sabe, meus amigos? De que a paz que Jesus está se propondo aqui não é aquela paz onde você apresenta o seu poder de força, impondo o outro a obedecer. Não. É a paz liberal. É a paz livre. É a paz não imposta. É a paz do coração, dos sentimentos. Ouçamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta mensagem é muito linda, porque ela traz para todos nós dessa manhã, desse sábado, esse momento de reflexão, esse momento em que nós possamos voltar para dentro de nós mesmos e percebermos-nos de que este é o momento de nós buscarmos a paz, porque Jesus é o maior pacificador que a terra ainda não conheceu. Bom, prosseguindo nosso programa, falando das parábolas, como é de costume, vamos falar um pouco da parábola do bom samaritano, para que nós possamos entender melhor a questão das bem-aventuranças, das quais estamos tratando. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para tentar Jesus, provocar ele: Mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e foram deixando ali semi-morto.
Aconteceu em seguida que um sacerdote passou por ali, descendo pelo mesmo caminho, e viu e passou-se adiante. Não deu a menor importância àquele homem todo fragilizado, todo machucado. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente diante. Não deu a mínima para aquele homem machucado ao chão. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e dispensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despendestes a mais, eu te pagarei quando me regressar. Bom, então, a parábola do bom samaritano, ela tem 3 pessoas diferentes. Um sacerdote, um levita e um samaritano. Agora, qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Essa foi a pergunta de Jesus àquele homem. Qual desses 3 que você realmente demonstrou a atitude da caridade, a atitude do amor, da compaixão com o sofrimento do próximo? Foi o sacerdote? Indiferente? Foi o levita? Completamente diferente? Quem foi? O samaritano? O doutor respondeu aquilo que usou da misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então, perceba vocês de que o samaritano, ele foi a única pessoa que usou da misericórdia para com aquele irmão que estava jogado todo machucado, sofrido. Porque Jesus tomou ali aquilo como símbolo da caridade, a caridade incondicional das nossas vidas, a caridade que não condiciona a nada, a nenhum de nós, a nada contra a nossa vontade. Então percebam vocês aqui agora que Jesus disse, né? Qual daqueles 3? Aquele que usou da misericórdia para com aquele homem. Então, vai e faz o mesmo. Muito importante, né? Aí, o Livro dos Espíritos, na questão 886, perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha que coisa fantástica. Benevolência é diferente da beneficência. Benevolência para com todos. Ele não falou benevolência somente com aqueles que ele é benevolente. Indulgência com a imperfeição dos outros é você aceitar o outro do jeito que ele está para você. Perdão das ofensas é você realmente esquecer. É você se perceber de que de uma forma ou de outra você precisa se livrar das ofensas, da mochila que você carrega no teu ombro, cheio de remorsos, cheio de contrariedades, de ódio, de vingança. É despojar essa mochila pesada que você carrega de rancores, de remorsos, de ódio contra o teu semelhante. Tá? Então a benevolência é incondicional. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles
nossos irmãos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. É incondicional. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-lhe uma pessoa rica e todas as atenções e todas as deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente, como quem entende, não precisa se preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar os seus próprios olhos, tá? Aquele que lhe é inferior, diminuindo assim a distância que o separa. Então, a humildade é um sentimento de nivelamento que nós devemos adquirir. Quem tem humildade é uma pessoa que se nivela, tanto aquela que está abaixo dele, supostamente abaixo, quanto aquela pessoa supostamente que está acima. Então, a simplicidade é um sentimento de nivelamento, de busca de igualdade, não estar nem acima e nem abaixo do outro. Tá? Como então deve ser esse relacionamento interpessoal entre as pessoas? Para a gente poder começar a pensar que nós estamos aqui no programa Nova Era e já estamos começando a finalizá-los, porque no sábado que vem a gente vai dar continuidade. Todo relacionamento interpessoal, seja ele no lar ou no trabalho, tá? E deve, com a primeira condição, basear-se na alteridade. Então, semana que vem, nós vamos poder fazer com vocês aqui uma fala sobre a alteridade, esse sentimento de nós nivelarmos o outro, tá bom? O programa Nova Era está chegando ao seu final deste sábado e nós queremos agradecer a presença de todos vocês, telespectadores da TV Candidez, pela audiência. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, trazendo hoje as bem-aventuranças, prometendo voltar no próximo sábado, às 9h30 da manhã. Um bom final de semana para todos vocês, na paz de Jesus. Fica com Deus.